Creio que você foi edificado com essa mensagem de louvor que você acabou de ouvir. E como é o propósito desse programa, alimentar o seu coração, levar até você uma mensagem de esperança, o pastor Carlos nos convidou para estar aqui ministrando uma palavra para o seu coração. E Deus colocou isso no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra que domingo passado mesmo ministramos na igreja e eu creio que vai ser uma experiência boa para a sua vida. O texto está lá em 1 Samuel capítulo 30, preste bem atenção, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham a posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. O texto, nós podemos até continuar, mas ele é bem extenso. Quero ser bem objetivo. Quando você vai estudar a palavra de Deus no contexto de 1 Samuel, principalmente aqui do capítulo 30, nós vemos aqui um homem responsável, Davi. Davi e seus soldados saem para as suas conquistas. E quando nós pegamos o texto para avaliar a personalidade de Davi e os seus homens, eu posso pegar esse texto e contextualizar com algumas coisas que acontecem na nossa vida. E eu quero tirar nesse dia para você uma palavra que vem de encontro àquilo que muitos de nós estamos passando. Se você observar, Davi então sai para o trabalho, e vai para a sua peleja, e vai para a sua luta, e vai para as suas conquistas. E contou com aquele senso de responsabilidade. Naquela época não havia toda o que nós temos hoje de tecnologia, ele tem suas dificuldades. Então ele saía, ele não ficava um dia, 2 dias, passava-se até meses longe, fazendo as suas empreitadas, fazendo as suas guerras. E eu imagino Davi voltando para casa com suas conquistas, seus triunfos. Eu imagino cada um trazendo presentes para as esposas, para os filhos. Haviam 600 soldados com Davi. E eu imagino cada um deles compartilhando das suas vitórias, como as estratégias que deram certo. Tudo, naquele momento, eu posso dizer assim, que bom, né? Eles podem dizer assim, vencemos, conquistamos, estamos voltando para casa vitoriosos, ainda que gastou-se um tempo, ainda que nós tivemos tanto tempo longe de casa, mas estamos levando boas notícias para casa. Então, se a gente for parar só nessa introdução, temos coisa demais para falar. Mas imagine só, Davi voltando com os seus soldados, e de longe ele olha para o lado da cidade onde ele mora e vê fumaça. E de repente vai chegando mais próximo, e quando pensa que não, ele chega na cidade, toda a cidade queimada. Gente, eu imagino a luta no coração daqueles homens. Eu imagino o terror. Eu vou tentar passar algumas coisas para você em cima disso. Eles não têm internet para comunicar, eles não têm. Então há uma situação em que eles chegam, cadê os meus filhos? Cadê as minhas esposas? Cadê os meus bens, os meus pertences? Dentro da cidade de Ziglag, cada um tinha sua casa, tinha, né, seus pertences, e de repente tudo estava queimado, as coisas preciosas foram levadas, os seus filhos, esposas, o ouro, etc. Imagine o que passa no coração daqueles soldados de Davi, o terror. A expectativa, e agora? O que aconteceu com
nossa família? O que está acontecendo com as nossas filhas? Naquela época, né, aqueles homens estupravam, né, eles vinham, roubavam, matavam as pessoas, os homens, e levavam as crianças, as mulheres, estupravam as mulheres. É uma coisa horrível. Tudo isso estava na cabeça daqueles 600 homens, inclusive Davi. Todos eles entram em parafuso. E algumas coisas muito interessantes que eu quero deixar para você aqui. Imaginemos aqui, vamos fazer uma análise disso. Você trabalha, luta, e de repente está naquela peleja, mas de repente o seu lar está em chamas. Sua casa pegou fogo. Quantos não estão vivendo esse contexto? Saem para trabalhar, estão investindo, lutando, pelejando, e a casa, o lar, a família, a sua vida interna está indo de mal a pior. Posso dizer assim, em chamas, ou seja, sendo destruído, acabado, sem esperança, sem expectativa de vida. Quantas pessoas nós não vemos assim? Eu li um livro uma vez, tinha como tema, e agora, doutor? E um dos pontos era a lição de Doralice. Esse médico, ele conta suas experiências da vida, e uma que chamou a atenção foi a lição de Doralice. Ele chega no hospital, no pronto-socorro, tem uma adolescente, jovem adolescente, que havia tentado suicídio com soda cáustica. E ele foi o primeiro que socorreu, e ali deu toda a assistência, e durante 6 meses ele fez o tratamento naquela menina. Muitas vezes ela esteve à beira da morte, mas o que questionava no coração dele? Por que uma moça tão bonita, tão linda, tão jovem, tenta tirar a sua própria vida? E o que é que acontece? Ele pega, tratou dela, fez cirurgias, houve uma situação que teve que tirar um pedaço do intestino, né, e colocar no esôfago, porque houve estreitamento de esôfago, e algumas coisas aconteceram, ela pegou pneumonia, ela teve que fazer transfusão de sangue. Então, estou só fazendo um resumo. No final dos 6 meses, o doutor, ele todo alegre, né, porque venceu aquela etapa com muita dificuldade, chamou a Doralice lá dentro do seu consultório, falou: Doralice, que bom, você venceu, né? E louvou naquele momento, eu posso dizer assim, né? Naquela situação, o seu coração ficou todo cheio por resolver aquela situação. Pediu a Doralice: Doralice, ó, daqui a 3 meses eu vou ter um congresso, eu quero apresentar o seu caso. E me dê a oportunidade de apresentar o seu caso, eu vou precisar de você nesse dia desse congresso. Eles combinaram, tudo bem. Passados 3 dias, ele está no hospital, ele foi chamado lá no necrotério. E para sua decepção, ele chega lá, quem estava lá? Doralice. Ela havia tomado fornecida tatu e infelizmente veio a falecer. Ele diz que ele chega diante de Doralice, aquele corpinho já gelado ali, segura na mãozinha dela. Ele falou, lógico, era talvez um desabafo do coração dele. Ele disse: Doralice, perdoe-me, porque eu cuidei do seu lado físico e esqueci das lacerações da sua alma. Em outras palavras, seu coração estava em chamas, você estava morrendo por dentro. Talvez você que está me ouvindo agora esteja numa situação assim, morrendo por dentro. Ao seu redor, tendo até cuidados, recursos financeiros e outras coisas mais, mas a sua vida está em chama, está indo de mal a pior. Coloco algumas coisas também que são afirmações básicas. Eu já ouvi, você talvez já ouviu essa frase, né? Alguns falarem assim: nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no casamento. E é verdade, nós vemos aqui Davi sendo o responsável, saindo para suas lutas, mas a sua casa estava pegando fogo, estava indo de mal a pior. Segunda coisa que eu vejo aqui, muito interessante, é que mesmo estando rodeado de homens que o acompanhavam, que estavam junto com ele ali na luta, na peleja com ele, mas na hora mais crítica, aqueles mesmos homens queriam apedrejar Davi. Que coisa terrível. Aqueles que Davi tirou da perseguição de Saul, por exemplo, eles foram ter com Davi lá na caverna de Adulão e ficaram com Davi. Davi deu proteção. Esses mesmos homens se levantam contra Davi. Então eu digo assim que a luta de Davi ainda era pior. Veja que lá no versículo 6 diz o texto, né, que aqueles homens queriam apedrejar o próprio rei, o próprio Davi,
porque eles estavam em amargura. Talvez você esteja assim também, em amargura, tanta luta, você vê seus filhos talvez indo para as drogas, talvez você esteja vendo o seu casamento indo de mal a pior, sua empresa indo de mal a pior. Então, aqui em Davi, o peso ainda é maior. Os soldados estavam procurando, aqueles amigos deles, soldados deles, estavam procurando um álibi para jogar culpa, né? E quantos que nós vemos assim, querem jogar culpa em nós por alguns infortúnios da vida, né? E às vezes o peso fica tão grande, fica tão terrível. Mas não vamos ficar nos desastres, não. Por favor. Eu quero deixar para você também que existem situações catastróficas que fazem parte da nossa vida. E a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus eternos propósitos. Então eu quero dizer para você que existem situações críticas sim que são necessárias. Sabe por quê? Na situação crítica, você pode fazer uma coisa, ou você se acovarda e bate em retirada, ou você faz como Davi. O texto fala assim, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluias. Preste bem atenção, eu quero dizer para você que Deus está aí onde você está. Ele sabe que você tem passado por lutas e pelejas e dificuldades, mas Ele não abandonou você. Por pior que seja a sua situação, Ele continua o mesmo. Quando ele fala, Davi se esforçou no Senhor seu Deus, ou seja, ele lutou na direção de Deus. Ele colocou a sua vida a buscar a Deus como solução para a sua vida. Ele foi para Deus, ele chegou diante de Deus, ele reconhece o seu estado. Diz o texto que ele chorou muito junto com os seus soldados ali, mas ele se esforçou. Ele correu para o Senhor, ele foi na direção do Senhor. Deus, só o Senhor pode resolver essa minha questão. Então, nesse dia, corra para Jesus. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E vai mais, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, Davi se esforçou em direção ao Senhor. Segundo, Davi consultou ao Senhor. O que devo fazer, meu Deus? Sim, buscou a direção de Deus. Qual a estratégia, Deus? Devo ou não devo ir atrás deles? E ali, queridos, Deus deu uma palavra. Eu creio que é uma palavra de Deus para você, para reconquistar o seu casamento, reconquistar projetos e objetivos que, se estiverem dentro da vontade de Deus, você vai alcançá-los. Porque a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Davi teve uma palavra de Deus, vá atrás, conquiste. E Davi foi atrás daquilo que pertencia a ele. Aleluia. Ainda que a cidade estava queimada, ainda que aqueles homens estavam ali choramingando, Davi então toma uma posição. Vou atrás daquilo que me pertence. Em primeiro lugar, buscou a Deus. Segundo, buscou a direção de Deus. Terceiro, partiu com a palavra no seu coração. Ou seja, você vai tomar tudo de volta. Deus tem sempre uma palavra para você de vitória. Eu creio. Uma palavra de restauração, uma palavra de vida e de transformação. Agora eu faço uma pergunta, você quer realmente mudança? Isso depende de você. Se você quer mudança, Deus já fez a parte dele. Você está disposto a fazer a sua? O ladrão que estava lá na cruz, ele fez a dele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí houve a resposta do Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há uma resposta de Jesus para a sua vida. E essa resposta é de vitória, de mudança, de transformação. Eu deixo essa palavra para você, que você possa pensar, reavaliar como está a sua situação hoje. Mas corra para o Senhor Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E Deus te abençoe com esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que palavra abençoada, que mensagem mais gostosa, pastor Wesley. Amém. E eu fico muito feliz, quero já agradecer ao senhor pela sua participação. E com certeza, nós vamos estar trazendo o pastor Wesley mais vezes aqui para estar cooperando conosco no programa A Voz da Vitória, porque a intenção deste programa é realmente abençoar a sua vida. Amém. Que Deus possa ter falado com você, quem sabe que está desesperado, talvez passando momentos tão difíceis e você olha para um lado, para o outro, sim, e às vezes não consegue uma saída. A saída é Jesus. Eu quero deixar aqui um texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor
Jesus Cristo. Aleluia. Sua vitória está em Jesus. Mas não no Jesus morto, pregado no madeiro, daquele que ressuscitou o terceiro dia e nos enviou o Espírito Santo para nos consolar e nos dar vitória, nos guiar diante de toda a verdade. Amém? E eu gostaria de reforçar o convite, você que assistiu o programa, faça-nos uma visita à Igreja Batista Nova Vida, em Pouso Alegre. A igreja sede fica na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 2010/1, em frente à nova loja 100. Os cultos ali, nossas reuniões acontecem quarta-feira e domingo, às 19h30. E você é nosso convidado especial. Reforçando, em Guapé, a igreja está situada na Avenida Brasil. Isso mesmo, Avenida Brasil, e os cultos ali acontecem quinta-feira e domingo. Em Congonhal, Avenida Mário Silveira, 328. E os cultos ali acontecem toda terça e domingo, também às 19h30. Quero mandar um abraço para você que sempre tem acompanhado nosso programa. Algumas pessoas têm me ligado, têm enviado mensagens. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem nos assistido e dessa forma tem nos feito aí feliz mesmo, né? Para que possamos continuar com alegria, não é, pastor Wesley? Sabendo que você está sendo abençoado. Quero pedir ao pastor Wesley que deixe aí, né, um abraço também para o nosso telespectador e te agradecer, pastor, pelo carinho e por ter nos servido hoje no programa Voz da Vitória, uma palavra tão abençoada e com certeza vai alcançar muitas pessoas que vão saber que em Deus está a saída, está o escape e só Ele para poder acalmar as tempestades no nosso coração. É verdade. Para nós é um privilégio poder estar aqui, né? E se tivermos oportunidade, estaremos aqui com muito prazer, chegando até você, com, eu posso dizer, aquele cafezinho da tarde, né? Ou do dia, ou aquele docinho depois do almoço, é aquela pontinha da palavra, mas que venha dar sabor à sua vida, trazer mudança para a glória do Senhor Jesus, não é? Que Deus esteja abençoando a todos no nome de Jesus. É isso aí, queridos, e semana que vem nós estamos aqui de novo, trazendo sempre essa mensagem de esperança e fé para o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Amém. E um beijo no coração. Fique com Deus, a paz do Senhor. A paz do Cristo vivo, ressurreto, esteja na sua vida. Amém.